boa deixa pra falar do CrossFit. Foi um vídeo que eu fiz com os crossfiteiros, velho. O que acontece? Eu fui no Flow e falei do CrossFit e a galera... Assim, eu não tenho nada contra o CrossFit. Era uma pergunta que eu ia fazer. Não tenho nada contra o CrossFit, mas também nada a favor. Entendi. Esse cara é bem neutro. O cara não dá um soco e fala desculpa. Bate ali. Mas assim, o que acontece? O CrossFit, ele é uma modalidade muito legal. Hoje eu admiro muito o condicionamento dos atletas de CrossFit. Mas ela tem dois pontos que eu sempre bato na tecla e que eu acho que, na verdade, em vez de eles ficarem bravos comigo, eles deveriam tentar, de alguma forma, entender isso e fazer com que o esporte melhore. Porque hoje o CrossFit não está em ascensão mais, ele está totalmente em queda. Passou aquele hypezinho, né? E eu acho que é por conta desses pontos que eu vou falar. Porque começa a gerar até uma... Assim, é que nem negócio de paleta mexicana, assim... Modinha, você fica... Puta, eu não vou fazer isso que é modinha. Eu mesmo, tipo, um monte de gente me chamou pra ir, mas é muito modinha. Eu larguei de mão. Então, o que acontece? Tem uns pontos que eu assim, eu como tendo uma visão do business em si, né, de uma modalidade da atividade física e da parte do atleta, de que eu pratico isso e eu sei o que aquilo faz diferença na cabeça de um atleta, é o seguinte. O primeiro ponto que não deveria existir no CrossFit, que deveria ser extinto do CrossFit, inclusive o criador do CrossFit se arrepende, é o keeping. Você sabe o que é o keeping? Sim, aquela que você vive zoando lá, que a pessoa fica... Aquilo, por quê? Aí você fala, mas que você tá querendo dizer que o keeping... mas tem keeping na ginástica. Mas calma, vamos lá. O keeping do CrossFit, o que acontece? Não é a culpa da modalidade, é culpa dos profissionais envolvidos na área. Como qualquer outra modalidade, nós temos os problemas. Os problemas do CrossFit são relacionados sempre à metodologia. Não é todo professor do CrossFit que faz a metodologia ser executada de forma correta. O aprendizado não é padronizado. Muitas vezes as pessoas começam com o keeping sem aprender o strict antes. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo para você. O cara vai começar, ele quer aprender a fazer a barra. Normalmente são mulheres. As mulheres têm um pouco menos de força na questão do quadril para cima. Tal, né? Elas têm esse déficit. É normal, é genético isso, né? Eu não sei o que eu tô falando. Então, o que ela vai começar? Eu tenho puxado mais minha mãe nesse sentido. Vamos lá. Será? Você vai fazer barra? Mais ou menos. Eu falo que uma pessoa não pode morrer sem fazer uma barra, velho. Mas não vamos tocar nesse assunto que talvez não seja relevante. Continua com o CrossFit. Então, assim, o que acontece? Eles, quando vão passar um treino pra uma mulher que não faz, o que eles fazem? Eles pegam a pessoa, colocam na barra e já ensinam ela a fazer o keeping. Pra quê? Pra facilitar ela concretizar aquela vontade de fazer a barra. Isso tem pontos normalmente negativos, não tem pontos positivos. Por quê? Porque existem outras opções. Então, o que eles fazem? Eles colocam ela na barra e vão ensinar ela a fazer o keeping, né? Que é o movimento. É até legal deixar a ilustração aí, vou deixar pra vocês. Na edição os caras colocam a pessoa fica meio que... Keeping CrossFit. Joga a hashtag Keeping CrossFit, vocês vão achar bastante conteúdo. Então, ela vai fazer esse movimento aí e o que acontece? Esse movimento, ele é feito para que facilite a execução da barra o máximo que der. Porque você usa tipo a inércia do corpo para ajudar a subir, né? Você Exatamente, mas aí que tá. A articulação do seu ombro, o seu core, a sua lombar, o seu corpo não está preparado para aquele tipo de movimento ainda. Então, o que acontece? Você pega um cara iniciante e você faz ele ensinar o keeping, o que ele vai conseguir? Ele vai fazer todos os meios possíveis para que ele facilite o máximo que der para ele conseguir fazer o primeiro barra com keeping. E o cara vai se arregaçar. Por quê? Porque ele não vai fazer com qualidade. Porque o keeping exige qualidade no keeping. Mas, para ter qualidade no keeping, ele tem que ter uma base. Então, ao invés da metodologia se resumir em um cara fazer, por exemplo, a gente chama de barra australiana, que é você apoiar os seus pés no chão e fazer a barra com o pé apoiado no chão. Imagina assim, você deitado no ar, flutuando, mágica. Você só pega a barra na altura do seu queixo, mais ou menos, e você põe o pé no chão. E você faz o mesmo movimento da barra, só que com os pés apoiados. Isso já é um exercício educativo que vai dar a força e a base necessária para que ele evolua e consiga um dia conseguir fazer uma barra. Mas isso em 90 graus. Isso, em 90 graus. Isso é um dos exemplos que eu estou dando. O segundo exemplo, utilizar elástico. Existem aqueles elásticos de treino, você já ouviu, né? Tem que prender direitinho, para não escapar e vir no meio, vai doer. Você amarra na barra e puxa e coloca no pé. E faz a barra. Ele vai tirar toda a sobrecarga no começo que o cara vai ter. E aí, conforme ele vai evoluindo, você vai afinando os elásticos. Já dei duas opções. Terceira opção, barras negativas. O cara por um banquinho, ele pula, segura a descida. E tudo isso são metodologias que não são evasivas para as articulações. Não tem o risco do cara, por exemplo, que acontece muito, do cara escorregar da barra e cair de cabeça. Por quê? Porque são movimentos controlados. E vai fazer com que o cara entenda a postura durante a execução da barra.
Beleza, o cara aprendeu isso, você pode ensinar o keeping. Não deve, mas já, ok, é aceitável. Isso é uma opção. Então, assim, já tem 3 alternativas. E os caras, em vez assim, atualizar a modalidade, eles mantêm esse padrão. Isso gera o quê? Gera muitas lesões. Por quê? Porque a galera, ela entende que ela tá aprendendo dessa forma, que é para ela conseguir o mais rápido, o mais fácil, para ela conseguir bater o número de repetições. E aí isso, se transmitindo a barra, que é onde começa a envolver o peso, do que é o CrossFit, você coloca um atleta de alto rendimento que está acostumado a treinar 5 anos CrossFit do lado do iniciante. E ele vai olhar para o lado, vai olhar para frente, vai olhar para o lado e vai ver que uma mulher está fazendo mais peso que ele. O que ele vai fazer? Ele não vai querer levantar menos peso. Ele não vai querer fortalecer a base. Ele vai querer fazer o quê? Socar peso e levantar mais que a menina. Aí ele vai destruir o ombro. E aí ele vai começar a arregaçar o ombro. Por quê? Porque vai ter um professor para 10 alunos. Não vai ter como ver isso. E aí isso gera o ciclo vicioso do vou fazer o mais fácil, não importa a qualidade e sim a quantidade. Até porque vai estar a mulherada lá, o cara não vai querer ficar por baixo, fala, porra, a mulher tá pegando mais peso que eu. Não, assim não pode, só não homem. Aí entra a medição de genital e aí Aí viu, é igual, é literalmente isso. Quem tem uma pica maior, entendeu? Exatamente. E esse cara nunca vai ficar para baixo. Então, e aí, esse é um dos problemas do CrossFit. E eu acho que, assim, existem alternativas para resolver isso, mas meio que eu vejo que eles não estão dispostos, né? Inclusive, o fundador do CrossFit eu falo em todos os podcasts, foi fazer uma brincadeira lá com o Floyd Mayweather, lá, que faleceu em um acidente de helicóptero na época do Covid, né? Louco. Ele fez uma Nossa, piada. O cara tava no meio do Covid e morreu de helicóptero, bacana, super seguro. Tava tendo aquela época, você deve ter falado sobre isso já, que foi o acidente de helicóptero, que caiu o helicóptero. Mas você tá falando do jogador de basquete? Ah, tá, Como é que era o nome dele? Eu sempre esqueço. Kobe Bryant. Isso. Ele fez uma Você falou piada. teu nome, eu falei, tá. Ele fez uma piada, ele juntou o Covid-19 com o nome do cara. E ele falou assim, porque tava todo mundo falando esse assunto na época do Covid. E aí, quando ele assimilou, tipo, agora a nova tendência é falar do acidente do cara e tal. E aí ele teve que pedir demissão do CrossFit, que é o Glace Hellman, alguma coisa assim, fundador do CrossFit. Então, tipo, ele meio que se deu um tiro na cabeça, assim. A gente conhece uns caras que fizeram isso na internet. E foi cancelado, e se cancelou, teve que se cancelar, a gente sabe como é que é. Então, assim, e ele é um cara que batia na tecla. Ele falou já no discurso que ele se arrepende de ter criado o Keeping no CrossFit. Isso é uma coisa que ele poderia mudar. E qual que é a resposta que eles te dão pra dizer que isso é certo? Você é um imbecil, você é um idiota. É um argumento super técnico. Não existe argumento, tipo assim... Até desafio o pessoal do CrossFit me provar o porquê... Qual o benefício? Qual o benefício do Keeping comparado aos 3 alternativas que eu dei? Eu desafio alguém do CrossFit me vir com um dado fundado de que é melhor utilizar o Keeping ao invés da alternativa que eu dei, que é barra negativa, o elástico ou até mesmo as barras australianas. Não vai existir. Mas tá aí. O corte tá pronto. O corte tá pronto. Eu duvido. Cara, eu realmente vejo aquilo, nunca me deu muita vontade de fazer CrossFit, porque eu vejo assim, eu falo, cara, eu vou me arregaçar. Porque assim, a gente falou brincando aqui e tal, mas eu nunca... Eu comecei a treinar com um personal, vai fazer agora 1 ano e pouco. E eu nunca treinei costas direito. Sempre tive tanto que eu treinei... É fisioterapia? Não. Pior que agora eu tô tentando fazer mais manguito, fazer mais um monte de coisa. O treino dele é aquecer manguito, vocês estão entendendo? Não, calma, eu aqueço treino com manguito. Calma. O treino do BHD, 3 manguito, 4 levantamentos de copo. Aqui, ó, pega o limãozinho, eu lembro do Igor, pega o limãozinho, espreme o limãozinho. R$200. É tipo o treino que você faz. Não, é que você fez o movimento do manguito aí, não é bem isso, mas vamos lá. Tá me corrigindo, ousado pra caralho esse cara, eu tô folgado, hein? Enfim, daí, beleza, vai lá. E aí o cara falou, cara, talvez você nunca tenha treinado costas direito, porque você realmente tem uma... tanto que eu tinha, por conta até do helicóptero e tal, eu tinha uma postura com uma cifose muito acentuada. Então, realmente, eu não tinha estrutura, principalmente nas costas, pra segurar nada. Então, as dores nas costas e tal que eu tive. Então, cara, eu vi o CrossFit e falei, velho, isso aqui vai me arrebentar. Não posso fazer isso nem a pau. Vai destruir. E assim, quem sabe, quem já teve uma lesão de ombro e tal, não que eu tenha tido, mas que eu ouço falar é que, velho, fudeu a tua vida, porque vai arregaçar. Você não vai conseguir fazer mais nenhum movimento direito, zoar um tendão, ter um estiramento. É bem complicado, né? É muito complicado. E você tomou uma decisão inteligente, porque realmente ali, no teu caso, poderia até te atrapalhar e te prejudicar mais ainda. Então, assim,
Lógico, né? Existem bons profissionais, boas academias de CrossFit, mas você tá falando de uma coisa que é um professor para 10, 15 alunos, entendeu? Não tem como ter esse controle. Você tá lidando com o mesmo cara que tá fazendo o treino, que é um atleta de alto rendimento que vai fazer o WOD, é o mesmo cara que tá ali, que é o iniciante. Então você tem que passar um treino que atenda a todas essas pessoas, e você não tem como controlar isso. Aí, galera, o primeiro argumento, você falou dos argumentos, tem um argumento que eles sempre usam contra mim, que é, Mesquitinha, mas não tem como fazer um campeonato de CrossFit sem usar keeping. Aí eu respondo pra pessoa, pro energúmeno que me fala isso, por que você não faz o campeonato de CrossFit com elástico? E tira o keeping. Sim. Qual é o problema de ter um elástico na barra? O cara põe o elástico na barra e faz o campeonato. Você já usa um monte de coisa, corda, Não tem que fazer 200 repetições de barra? Sei lá, por exemplo. Faz 200 repetições com elástico. Pronto, não precisa usar o keeping. Nossa, vai 200 Cara, movimentos caras, de equipe. Como que os caras não morrem depois? Mas morre. A gente sabe que morre. Eles sabem que morre. É difícil admitir isso. Entendeu? É morte, mano, é destruição. Se resume a isso. Bom, que fica essa mensagem completamente animadora pra você que tá fazendo keeping aí no dia a dia. Se você se matriculou no CrossFit essa semana, cancela que dá tempo. 7 dias você tem de arrependimento. Pela lei do consumidor. Leva o meu vídeo. Uma sugestão pra galera. Se você se matriculou no CrossFit, mande esse vídeo pro dono da academia e pede reembolso. Ainda dá tempo de você mudar e não se machucar.